apresentar, tá? Vamos começar? Tá aparecendo para todo mundo já? Tá sim, professora, tá aparecendo. Ai, ótimo, gente. Vamos lá. Peraí, acho que o meu ficou ligado aqui. Ficou, não, tá certo. Bom, gente, hoje a gente vai falar da demência frontotemporal, tá certo? Uma das demências mais difíceis de tratar. Eu não sei se vocês viram recentemente algumas reportagens que apareceram falando do Bruce Willis, que era um ator famoso americano. Ele tem vários filmes da sequência Duro de Matar. Não vai ser muito da época de vocês, né? É antigo até para a minha época, mas enfim, era um ator super famoso, que ele abriu um quadro demencial e foi diagnosticado com a demência frontotemporal. E é uma das demências mais cruéis que existem, tá? Porque basicamente não responde às medicações anticolinesterásicas, tá certo? E o tratamento é muito dos sintomas comportamentais, tá? Aí eu sempre começo essa aula fazendo esse caso clínico, tá? E aí vocês vão observar que a idade do paciente aqui no caso clínico é de um paciente com menos de 60 anos, tá? Trata-se do paciente A, de 56 anos, sexo masculino, casado, engenheiro aposentado. O paciente foi encaminhado para o nosso serviço com história de depressão há 2 anos, sem melhora clínica com o tratamento antidepressivo com tricíclicos e inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Depois a gente vai detalhar o tratamento de depressão em idoso nas nossas próximas aulas, com os transtornos de humor. Segundo o paciente, desde a aposentadoria, há cerca de 2 anos, ele se apresentava desanimado, sem interesse em participar de qualquer atividade laborativa ou lúdica, tendendo a isolar-se socialmente. Negava, contudo, sentimentos de tristeza, ideias negativistas ou de morte. Mesmo com os tratamentos antidepressivos empregados, negava a melhora clínica. Segundo a esposa, além desses sintomas, a passou a exibir um comportamento desinibido em ambiente social, marcado principalmente por jocosidade dirigida mesmo às pessoas não familiares. Isso frequentemente gerava situações constrangedoras que a não reconhecia como tal, representando uma significativa mudança da personalidade do paciente, que sempre fora discreto e tímido. A também modificou os hábitos alimentares, aumentando o consumo de água e preferindo alimentos adocicados. Repetidamente empregava palavras e gestos estereotipados, como ficar batendo os dedos na mesa. A história médica pregressa e a história familiar do paciente não eram relevantes. O exame clínico neurológico não evidenciou sinais neurológicos foncais, sendo que o teste de triagem cognitiva que foi usado, o Mini-Mental, ele executou adequadamente todas as tarefas, pontuando o score total. Desempenhou corretamente também o teste do relógio. O paciente desenvolvia invariavelmente um discurso prolixo, mas com ideias que eram lógicas, tendendo a minimizar as alterações comportamentais que eram referidas pela esposa. Algumas vezes mostrava-se mais desinibido, ironizando sua condição. De nota, o paciente sempre trazia consigo um copo plástico com água, que frequentemente levava à boca, justificando que tinha muita sede. Os exames de imagem de triagem hematológica, bioquímica e sorológica não mostravam alterações. A testagem neuropsicológica, incluindo avaliações de inteligência geral, linguagem, memória, habilidades visoconstrutivas e funções executivas, mostrou desempenho fraco do paciente apenas em relação a funções executivas e na tarefa de tomada de decisões. A ressonância magnética do encéfalo evidenciou hipotrofia dos lóbulos temporais, frontais e temporais bilateralmente. E o SPECT revelou hipoperfusão frontotemporal. E aí, gente, esse quadro é um quadro bem florido da demência frontotemporal. É um quadro clássico e geralmente nas provas ele se apresenta assim, tá? O paciente vem com essa história de desinibição, vem com a história de não conseguir executar coisas simples, como, por exemplo, o meu pai sempre foi um bom motorista, ontem ele não conseguiu estacionar o carro de forma correta, não conseguiu fazer uma baliza, por exemplo, tá? Também tem a história da hiperoralidade, que é essa sede excessiva, priorizar alimentos muito adocicados, tá certo? E ele não ter noção de que o comportamento dele está sendo assim um pouco constrangedor.
tá? E o que é que caracteriza essa doença? Ela é uma condição clínica neurodegenerativa com alteração do comportamento, de função executiva e linguagem, isso vai alterar um pouco mais na frente, no caso a linguagem, associada a uma degeneração focal do lobo frontal ou temporal, ou os dois juntos. Aqui nessa imagem é que a gente consegue ver essa atrofia importante, tá? Dos lobos temporais, tá? O paciente que tem essa demência, ele tem uma alteração comportamental importante, porque além dos lobos temporais, o lobo frontal está bem comprometido, bem atrofiado. E o lobo frontal é o principal responsável pelo nosso quadro de comportamento. Essa doença, ela foi descrita a primeira vez por Arnold Pick, né? Que ele evidenciou deterioração cognitiva, alterações de linguagem com atrofia focal frontotemporal. Em 1911, Alois Alzheimer, o mesmo que definiu a doença de Alzheimer, ele evidenciou, né, em necrópsia, que haviam inclusões neurais e células balonadas, que ele denominou de corpos e células de Pick, além da ausência, de placas senis ou emaranhados neurofibrilares, que são bem característicos da doença de Alzheimer. Só em 94, dois grupos de pesquisa, um na Suécia e outro na Inglaterra, conseguiram estabelecer os critérios clínicos e neuropatológicos para a gente fechar o diagnóstico de DFT. Essa doença, né, infelizmente, a gente não tem tanta robustez nos dados que falam para a gente sobre incidência e prevalência. A gente tem muito recente os critérios diagnósticos, a nomenclatura. Entretanto, a gente pode considerar que ela chega a ser uma terceira causa de doença neurodegenerativa nos idosos. A incidência média é de cerca de 58 anos, tá? Atingir um homem para uma mulher. E a incidência é similar à doença de Alzheimer antes dos 65 anos. Por isso que alguns casos de DFT no início são muito confundidos com Alzheimer pré-senil, tá? A história familiar positiva vai contribuir para o desenvolvimento dessa doença, principalmente se a família já teve histórias de demência ou de alterações psiquiátricas. 10 a 25% dos casos tem um padrão autossômico dominante e ela também está enquadrada dentro das talpatias. O que acontece basicamente nessa doença? Os lobos frontal, temporal, anterior, córtex do cingulado anterior e da ínsula, eles são as regiões acometidas nessa doença, como a gente viu nos slides anteriores. O que a gente vai observar é uma alteração patológica de perda neural, gliose e alterações microvasculares. Na microscopia, a gente vai ver os corpos e as células de inclusão, que são as células de Pick, e como classificação neuropatológica, a gente vai fazer baseada na imunistoquímica, né? Usando marcadores para as proteínas encontradas, sejam a tal, a TDP43 ou a FUS. As demências frontotemporais, elas são geralmente divididas, tá certo? E aí a gente tem basicamente duas, a variante comportamental e a afasia progressiva primária. Tá? A afasia progressiva primária ainda se subdivide em variante semântica, variante não fluente ou agramática e a variante logopênica. Quando a gente fala da variante logopênica, ela tipicamente vem associada à doença de Alzheimer, tá? E geralmente muitos estudiosos não incluem como a síndrome da DFT. O que a gente vai ver, né, é que a gente consegue, em outras síndromes demenciais, dar o diagnóstico de DFT quando eles têm principalmente essas alterações comportamentais de fala muito expressivas, tá bem? E aí a gente vai ver agora as variantes, né? A mais comum é a variante comportamental, tá? O paciente ele vai apresentar, principalmente, o que é bem característico, movimentos estereotipados. Geralmente, quando tá no início, que ele tá lá no teu consultório, ele fica com os dedos batendo o tempo inteiro, ou tem movimentos repetidos de mãos e braços, ou fica o tempo inteiro batendo o pé, repete várias vezes as frases, ele tem uma diminuição da sensibilidade da dor, não tem muito interesse em fazer as atividades corriqueiras e tem muito exacerbado a hiperoralidade. Ele começa a mudar a dieta, tem mais compulsão por doce, por álcool e pelo tabaco.
tá certo? O paciente vai, a família vai te dizer, doutor, o papai tá bebendo muita água, coisa que ele não fazia anteriormente. Ou o papai nunca foi de comer doce, agora tá comendo doce como se fosse uma formiga, tá? A desinibição vai estar presente. O paciente está desinibido não só por um lado sexual, tá? Mas ele vai ter ações muito impulsivas, inadequadas. Geralmente, eles podem comprometer até as finanças da família, tá certo? Aí a gente faz um diagnóstico diferencial, por exemplo, com pacientes com transtorno bipolar, tá? E aí a gente tem que ficar muito atento a esses outros comportamentos do paciente para a gente não dar um diagnóstico precipitado de bipolaridade no idoso, tá certo? Fazem comentários sexuais inadequados, né, em público e, entretanto, tem um libido diminuído, tá certo? Quais os diagnósticos para essa condição? Quais os critérios diagnósticos para essa condição? A gente traz, gente, esses critérios aqui foi extraído do tratado, tá certo? São critérios bem extensos, tá? Na prática clínica, o que a gente vai priorizar? Para a gente dizer se é uma variante comportamental ou uma variante de fala. A gente vai principalmente ver a clínica do paciente, porque a gente geralmente não tem nem tempo para avaliar todos esses itens, tá certo? Então, o que a gente faz? Vamos avaliar principalmente se a alteração está no comportamento do paciente. Ah, a doutora está bebendo mais água, comendo mais doce, está muito desinibido, não tem interesse de fazer as coisas, começou a jogar coisa que ele nunca fazia, tá certo? Então, aí você já consegue direcionar mais a conduta clínica, tá certo? Entretanto, vocês vão ver que quando a gente for falar de tratamento, é um tratamento, assim, bem difícil de seguir. A gente vai precisar muito do suporte da equipe multi, porque basicamente o tratamento é não farmacológico, tá? Quando a gente fala das afasias, e a gente vai ter a afasia progressiva primária variante semântica, o que a gente vai observar nesse paciente? O déficit de linguagem é predominante nos primeiros 2 anos, sem ou pouca alteração comportamental, tá? Como esse quadro aqui é o quadro, não é tão comum como a comportamental, a gente costuma dizer que o quadro de afasia na dominante comportamental vai aparecer posteriormente, tá? Então, o que a gente observa? Uma afasia semântica com agnosia associativa, com preservação de fluência, repetição e gramática. Basicamente, gente, o que isso quer dizer? O paciente não consegue nomear lugares, pessoas e objetos, apesar de ainda manter uma linguagem. Por exemplo, você vai mostrar um relógio para ele. Ele pode ter no vocabulário dele essa palavra, mas ele não consegue nomear naquele momento, tá certo? Ele consegue repetir, ele pode ficar como repetição. Relógio, relógio, relógio. Mas se tu mostrar o relógio para ele, ele não vai saber dizer que aquilo é um relógio, tá? Aqui também nós trazemos os diagnósticos, os critérios diagnósticos para essa condição, tá? E o que a gente precisa ter em mente nesses quadros? Principalmente que a nomeação de confronto está prejudicada. Você vai mostrar o objeto para o paciente, tá? E ele não vai saber nomear. Você vai falar uma palavra, pedir para ele repetir, ele não vai ter a capacidade de fazer essa repetição, tá? A outra afasia é a afasia não fluente. O déficit de linguagem é predominante nos primeiros 2 anos, sem ou pouca alteração comportamental. O paciente vai apresentar um discurso mais hesitante, elaborado e lento. Ele omite ou abusa do uso da gramática, não usa verbos, tá? Ele não consegue falar o que ele executou, o que ele eu vou comer, tá? Ele não consegue dizer isso. Tem consistência no discurso e muitas vezes pode evoluir para o mutismo. No início da doença, a compreensão de palavras isoladas, reconhece objetos, tem um comportamento social ainda preservado junto com a memória, mas ele começa a ter muita dificuldade de se articular para falar, por isso que ele evolui com mutismo. Nos critérios diagnósticos, a gente sempre vai observar a questão da gramática desse paciente. Além dele não conseguir nomear, ele não vai conseguir conjugar verbos, ele vai se esforçar para falar, para tentar explicar alguma situação, mas ele vai interromper ou vai errar para explicar uma determinada situação, tá certo?
A variante logopênica, ela está tipicamente associada ao Alzheimer e não está incluída geralmente como uma das 3 síndromes clínicas de DFT. A gente precisa estudar ela por quê, né? O paciente tem dificuldade na recuperação e repetição de uma única palavra, com erros na fala e na nomeação. A fala pode ter uma taxa lenta, com pausas frequentes para encontrar palavras e erros parafrásicos, tá? Esse paciente, basicamente, gente, ele não consegue mais ter, ele tem prejudicado o reconhecimento dos objetos, ele tem prejudicado a gramática e vai evoluir inevitavelmente com a dificuldade para encontrar palavras e falar. Tá? Basicamente, ele não vai mais conseguir conjugar verbos direito, ele não vai saber fazer conjugações, ele não vai conseguir fazer coordenações, ele não vai dizer, por exemplo, este dia está bonito, ele vai dizer, este dia está feliz, tá? Ele começa a ser descoordenado nas suas colocações verbais, tá? O paciente tem essa dificuldade de recuperação, né, de forma espontânea de nomear, e ele geralmente não consegue reproduzir o que você pede para ele falar, tá certo? O que a gente observa nos exames de imagem? A gente vai ver a atrofia frontal e temporal importantes, principalmente na ressonância. E quando a gente vai para o PET, a gente vê, né, uma hipoperfusão, principalmente nessas áreas, tá certo? Aqui a gente não consegue captar mais a glicose de forma adequada, tá bem? E quando a gente vai aqui, olha como é que tá esse lobo frontal desse paciente. Olha o tanto de atrofia que o paciente apresenta. Então, aqui, muito provavelmente, como a gente tem um lobo frontal extremamente atrofiado, a gente vai ter uma expressão da demência frontotemporal do tipo comportamental mais prevalente. Como é que a gente trata? Não existe droga modificadora de doença. O foco é o manejo dos sintomas. Geralmente, a gente vai usar alguns tipos de antidepressivos, no caso de agitação, naqueles pacientes que estão com compulsões muito graves, tá? E chegam a ficar agressivos. As doses de psicóticos, geralmente, não surtem efeito quando estão muito elevadas, tá certo? E os anticolinesterásicos não têm benefício e podem piorar os sintomas comportamentais. Então, a gente não vai usar donepezila, nem galantamina, nem rivastigmina para esses pacientes, porque eles não têm, a questão aqui não é déficit colinesterásico, como a gente vê no Alzheimer e na demência de Levy. A questão é estrutural mesmo, é a lesão, o tamanho da atrofia dos córtex, tá certo? O tratamento não farmacológico, a gente precisa, né, ainda de mais estudos, mas são usadas técnicas de distração e de redirecionamento, reabilitação da linguagem ou técnicas de comunicação alternativa e orientação dirigida aos cuidadores e à família. Basicamente, na demência frontotemporal, gente, a gente tem que cuidar de quem cuida, porque é uma demência muito difícil de conduzir. Tá, então assim, o paciente não vai conseguir se expressar mais, ele vai ter agressividade, ele vai ter toda aquela alteração comportamental que a gente pode ter no Alzheimer, como perambulação, irritabilidade, pode ter até alucinação, tá certo? Então, controlar esses sintomas é muito difícil, porque como a gente vai ter uma área cerebral, literalmente uma massa cerebral muito reduzida, a gente praticamente não tem conexão neuronal. Então, assim, como é que eu vou... O que é que eu posso aumentar naquela fenda sináptica ali se eu não tenho quase mais nada de estrutura? Certo? É totalmente diferente do Alzheimer. Apesar de no Alzheimer a gente também tem redução, tá, de massa encefálica, de neurônios, vamos dizer assim, a gente ainda sabe que o déficit colinesterásico é um dos fatores, uma das fisiopatologias da doença. Então, a gente consegue pelo menos retardar, tá? Usando os anticolinesterásicos, quando a gente aumenta a acetilcolina na fenda, tá certo? Aqui a gente vai ter um alto índice de estresse do cuidador, né? E a gente precisa orientar essas famílias sempre que é preciso um rodízio entre os familiares para esse cuidado. Nem sempre isso vai ser possível, mas os familiares vão chegar para te dizer: eu não aguento mais ele repetir toda hora a mesma palavra.
Ou quando eles evoluem para o mutismo, eu não sei mais o que fazer porque ele não diz mais nada. Antes, quando ele falava alguma coisa, ainda ajudava. Hoje eu não consigo. Ou seja, é uma evolução o tempo inteiro desfavorável. Você não consegue ver melhoras, por mais que você consiga controlar por alguns dias ou alguns momentos alguns sintomas, tá? E aqui, né, a gente viu que o paciente desenvolveu uma DFT, em que os sintomas de apatia e retração social podem sugerir inicialmente uma síndrome depressiva. Por isso a importância da gente sempre fazer os diagnósticos diferenciais. Só que o que a gente observa no caso desses pacientes com DFT? Ele tem alterações marcantes de personalidade. No caso do nosso paciente, sobre a forma de desinibição, associada à falta de crítica, que indica inequivocadamente um processo demencial. A ocorrência de comportamentos estereotipados e hiperoralidade reforça a hipótese de comportamento frontotemporal. O Mini-Mental e o teste do relógio não são capazes de identificar precocemente esses casos, tá certo? E os exames de imagem vão corroborar com o diagnóstico de DFT ao demonstrar o comprometimento frontotemporal. Com relação à terapêutica, o emprego de diferentes antidepressivos, incluindo os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, não foi eficaz no caso do paciente, né? E o que mostra a dificuldade da abordagem farmacológica dessa demência. Essas foram as minhas referências. Hoje, no nosso consultório, eu estava com uma aluna, acho que era da 44, a Aline. A gente pegou um paciente, tá? Que ele tinha um quadro de demência mista, na verdade, né? O quadro dele, pela evolução da doença, sugeria muito uma DFT, tá bem? Muito mesmo. A imagem dele, apesar de a impressão não estar muito boa, a gente conseguiu ver em alguns cortes que ele tinha principalmente o lobo temporal muito atrofiado, tá certo? E como ele tinha várias áreas de isquemia, a gente não podia descartar um quadro de demência vascular associada, que vai ser a nossa próxima aula. A Aline, que estava comigo, ela até perguntou, porque eu iniciei para esse paciente a galantamina, tá? Ela até perguntou, doutora, já que os anticolinesterásicos não estão indicados nesse quadro demencial, que é a sua suspeita, a demência frontotemporal, e podem até piorar o caso, por que a senhora iniciou? Aí, o que eu disse? Ele tinha um lobo temporal muito atrofiado, sim, mas ele tinha de forma muito mais expressiva várias lesões vasculares. Em todos os cortes a gente observava, tá? E a filha relatava com muita segurança que o quadro piorou, o quadro demencial sempre piorou depois de episódios de AVC. Então, eu resolvi iniciar a galantamina, que é a droga de primeira escolha para as demências vasculares, tá? E aí, pedi para reavaliar o paciente em um mês. Mas qual era a principal queixa dela naquele momento? Ele não dormia. Não dormia, ele ficava perambulante, muito repetitivo. O filho de 14 anos dela já estava extremamente estressado. Isso já estava interferindo na escola, né, do filho, já estava interferindo no relacionamento dela com o marido. Então, a gente precisa melhorar esse comportamento. Qual foi a minha droga de escolha para tratar esse quadro de sono dele que estava prejudicado, esse quadro de perambulação? Eu podia ter usado a memantina, já que eu usei um anticolinesterase para tratar a demência vascular? Podia, mas a memantina não ia fazer ele dormir. E ele já estava com um quadro assim, que estava prejudicando muito a família. A memantina era se eu tivesse um pouco mais de tempo para reavaliar ele com uma semana, entendeu? Fazer um acompanhamento mais de perto, que infelizmente a gente não consegue pelo SUS, né? Então eu optei pela trazodona, que hoje tem muitos estudos que mostram, né, que melhora muito o comportamento nesses casos, tá? E aí já comecei com uma dose mais alta e pedi para que ela tentasse um encaixe comigo em um mês para a gente progredir dose. Porque a trazodona, ela vai melhorar tanto o comportamento como a questão do sono dele, né? Então, assim, no caso de demência frontotemporal, você sempre vai individualizar tratamento. Por quê? Não existe uma droga de escolha, tá? Infelizmente. E você sempre vai preparar a família. Divida o fardo, divida o fardo, divida o fardo. Essa família hoje não tinha com quem dividir. Eu disse, já orientei, procure
institucionalização do seu pai, porque se você não está conseguindo dar conta agora, mais na frente, quando ele apresentar a evolução da doença, afasia, né, mantiver a agressividade, você vai ficar ainda mais difícil de você cuidar, né? Então, procure institucionalizar, porque infelizmente, gente, nós não temos recursos. Por exemplo, eu não sei se esse paciente vai conseguir voltar comigo em um mês, tá? Daqui um mês, muita coisa pode acontecer. Inclusive, essa filha sucumbir, porque ela estava com um estresse absurdo. Tá? Você via nela e no marido dela que eles estavam com um relacionamento extremamente estremecido. Então, assim, é uma doença que compromete toda a realidade familiar. Tá? A gente vê que a evolução da doença é muito desfavorável para o paciente, mas para quem convive com o paciente é muito mais. Tá? Então, quando a gente dá um diagnóstico desse, o ideal, né, no mundo ideal, é que você já forneça um suporte psicológico para o familiar, peça para fazer uma reunião familiar para orientar que todos participem daquele cuidado, porque a pessoa que fica como responsável único pode adoecer, tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Posso colocar a próxima demência? Pode, professora. Pode colocar, professora. Pronto. Gente, a demência vascular, essa sim eu considero a terceira causa mais importante de demência, tá certo? E a gente sempre vai considerar um paciente com esse quadro quando a gente tiver, né, uma doença de base cerebrovascular que vai prejudicar o fluxo sanguíneo cerebral. E esse paciente vai apresentar classicamente, né, um quadro demencial, um quadro de cognição preservada, sendo que anteriormente ele estava cognitivamente ok, certo? A gente sabe, como a gente viu em aulas anteriores, que a demência é o comprometimento cognitivo de 2 ou mais domínios, sendo a memória um deles, levando à perda da funcionalidade para as atividades de vida diária, tá? No caso da demência vascular, a gente tem que considerá-la como uma síndrome, porque ela é um espectro de várias complicações, né? Aqui, o que a gente observa, né, que dos anos 90 até os anos 2000, esse diagnóstico ele ficava meio que como um pêndulo, né? O paciente era diagnosticado com Alzheimer ou era diagnosticado com a demência vascular e não existia uma distinção completa disso, tá certo? O que a gente começou a observar ao longo dos anos, né? Que na década de lá em 1900 a gente já tinha fatores importantes que determinavam as demências vasculares, tá? E esses fatores foram cada vez sendo mais estudados, e na década de 70 a gente já conseguiu descrever eles de forma mais precisa, tá? E entre a década de 70 e a década de 90, a gente começou a ver que essas alterações a gente conseguia evidenciar nos exames de imagem, e na década de 90 nós conseguimos ver que alguns genes também estavam implicados nessas condições, tá? O que a gente observava desde o princípio? Que ocorre um enrijecimento dos vasos sanguíneos, tá? Que nós temos os fatores de riscos que podem ser modificados. A partir do momento que a gente conseguiu definir esses fatores, a gente começou a ver quais podiam ser modificáveis ou não, tá? Qual o principal fator de risco não modificável nesses casos? A idade, tá? Inevitavelmente, a idade vai ser o fator de risco que a gente não consegue modificar nesses pacientes. Aqui, os exames de imagem já nos guiaram para a gente entender, né, o que são essas lesões que muitas vezes vêm descritas nas ressonâncias e nas tomografias, que são as leucoarioses ou as microangiopatias, né, que são as lesões na substância branca, que são as principais evidências, né, de comprometimento cognitivo vascular. E os genes serviram para corroborar, né, com as evidências que nós já tínhamos anteriormente. E para confirmar que alguns fatores de riscos você consegue modificar e prevenir, tá?
fazendo com que essa demência seja uma das demências que a gente pode evitar, tá certo? Ela é identificada como, basicamente, o paciente, né, com um acidente vascular cerebral diagnosticado clinicamente, que é seguido por demência. O que a gente observa geralmente? O paciente sofreu um AVC hoje, tá? E ele evolui com comprometimento cognitivo, pelo menos até 3 meses após o quadro. A imagem cerebral vai identificar a lesão cerebral vascular em um paciente com síndrome demencial, mas sem histórico clínico de acidente vascular cerebral prévio, tá? O grau de acometimento da demência vascular vai depender da localização e da extensão da injúria vascular prévia, e o plano de prevenção secundário de futuras lesões cerebrovasculares só poderá ser estabelecido a partir da identificação de doenças cardio e cerebrovasculares adjacentes. O que a gente vê aqui nessas imagens? A gente vê, né, um quadro importante de lesão, né, que é um AVC hemorrágico. Aqui, pós o quadro de AVC, o paciente, pós os sintomas que o paciente apresentou, tá? Aqui a gente vê os infartos que a gente chama de lacunares, tá certo? Pequenos infartos. E aqui os múltiplos infartos, que são bastante comuns nas nossas imagens de ressonância e de TC. O que a gente observa? Que a gente chama de leucoariose, perdão. São essas lesões aqui, gente, falando grosseiramente, esbranquiçadas, espalhadas pelos cortes, tá certo? O que a gente vai observar é que essas lesões, né, vão estar diretamente relacionadas ao comprometimento cognitivo desses pacientes, tá? Eles podem estar relacionados com a região cortical, subcortical ou mista, tá? E a gente vai classificar essa demência de acordo com os mecanismos de lesões vasculares. A gente pode chamar as demências por múltiplos infartos, quando a gente tem acometimento de grandes vasos, demência por um único infarto, quando ocorre de uma posição estratégica, demência de substância branca subcortical, que são geralmente as de pequenos vasos, que são as mais comuns que a gente pega no consultório, demência por hipoperfusão e a demência hemorrágica, que é o clássico AVC hemorrágico, tá? Pode ocorrer em concomitância, né? Esses mecanismos todos, tá bem? E a gente pode nomear até essas doenças de pequenos vasos, como a doença de... Esse nome eu sempre tenho dificuldade de pronunciar. Binswanger, tá? Que é uma demência vascular, em que o paciente vai apresentar, além de tudo, distúrbio de Másia e incontinência urinária, tá? Vocês lembram qual o diagnóstico diferencial dessa condição que a gente viu nas demências potencialmente reversíveis? Tem uma causa de demência potencialmente reversível que cursa com distúrbio de Másia e incontinência urinária. Vocês lembram qual é? A hidrocefalia de pressão normal, gente. É muito, cai em prova demais, tá certo? Então, fiquem atentos, porque esse é um diagnóstico diferencial importante, tá? E o que a gente vai ter de diagnóstico anatomopatológico? Uma desmielinização periventricular do centro semioval com focos necróticos com cavitação. Basicamente, os neurônios mortos por conta de infarto, de falta de suprimento sanguíneo. A base patológica dessas doenças, né? A gente vai ter, no caso de doenças de grandes vasos, a gente vai ter múltiplos infartos ou até infartos únicos, tá bem? A doença de pequenos vasos, nós vamos observar múltiplos infartos lacunares em núcleos da substância branca de substância cinzenta profunda, alteração isquêmica de substância branca, dilatação de espaços perivasculares e microinfartos corticais e microhemorragias. No caso das doenças hemorrágicas, a gente consegue ver claramente uma hemorragia intracerebral, múltiplas microhemorragias corticais e subcorticais e uma hemorragia subaracnoide. E no caso de hipoperfusão, a gente pode ter uma esclerose hipocampal, e aí a gente vai fazer diagnóstico diferencial com a doença de Alzheimer, e a esclerose cortical laminar. Aqui a gente tem o nosso clássico polígono, né? E aí aqui a gente mostra a inervação de cada uma das... A inervação pernal, não. O suprimento sanguíneo de cada área, de cada artéria desse polígono,
tá certo? Quando a gente vê nas nossas imagens de tomografia e de ressonância, a gente costuma ver essas áreas de microinfartos, tá certo? Principalmente em regiões de lacunares, dessas artérias lacunares, tá certo? Isso a longo prazo, gente, o paciente que não tem uma pressão controlada, que está com um controle de colesterol e de triglicerídeos ruim, que tem uma diabetes não controlada, isso a longo prazo, quando a gente soma isso tudo, essas lesões elas ficam difusas em todo o córtex cerebral do paciente, o que vai implicar, tá, num quadro de demência também por demência vascular. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Não existe sinal patognomônico de demência vascular, tá certo? Mas, graças a Deus, a gente tem um score, tá? Para a gente avaliar a clínica desse paciente, tá certo? Ele chama-se score isquêmico de Rakinski, tá bem? E a gente vai levar em consideração, tá? Quando que se iniciou os sintomas do quadro demencial? O paciente ele vai tendo deterioração em degrau, tá certo? Tem um curso flutuante, ele tem uma confusão geralmente noturna, preservação de personalidade, pode ter um quadro de depressão associado, ele tem umas queixas que são assim sintomáticas, por exemplo, não consigo mais movimentar meu membro superior, tá? Ele vai ter, pode ter labilidade emocional. Já é um paciente que tem história de hipertensão, já teve um AVC pregresso, tem evidências de aterosclerose avançada, tem sintomas neurológicos focais, sinais neurológicos focais. Quando você soma alguns desses pontos, você vai conseguir descrever e até mesmo diferenciar, tá certo? A demência de Alzheimer da demência vascular. É um score mais utilizado? É o melhor utilizado? É o que vai te guiar melhor? Infelizmente não, porque a sensibilidade e a especificidade ainda são básicos, tá? E ele pode muitas vezes ser superestimado quando a gente tem um quadro, por exemplo, de DA, de doença de Alzheimer com demência vascular. Se eu tenho um score maior ou igual a 7, é muito provável que esse paciente tenha uma demência vascular, porque todas essas alterações podem contribuir para o quadro de AVC, de demência que o paciente apresentou. Se ele tem um score menor ou igual a 4, muito provavelmente isso está associado a um quadro de Alzheimer. E se esse score está entre 5 e 6, o quadro é sugestivo de demência de Alzheimer e demência vascular, que a gente chama classicamente de demência mista. A gente também tem os diagnósticos, né, definidos como provável, possível e definitivo. Quando a gente fala de uma demência vascular provável, a gente vai ter classicamente o paciente com AVC e evoluindo com demência após os 3 meses do quadro. Ele deteriora em degrau, tá, gente? Esse paciente, ele começa a ter alteração de sensório, depois ele vai começar a alterar a fala, e aí é que ele vai apresentar os comportamentos de uma síndrome demencial. O que ele apresenta basicamente no início? Alteração precoce de marcha, ele começa a cair mais porque ele tem uma instabilidade de marcha, ele tem uma urgência urinária que não é explicada por outras condições urológicas, muda o humor e tem os déficits subcorticais que basicamente são sensoriais. Quando a gente fala de um diagnóstico possível, ele vai ter uma demência com sinal neurológico focal, mas não tem uma imagem, mas não apresenta nada na imagem, ou ele tem uma demência, mas o sinal neurológico focal sem relação temporal com a demência pós-AVC. Ou ainda, ele apresenta uma demência súbita com oscilação cognitiva e doença cerebrovascular definida, tá? E para você dizer que tem realmente uma demência vascular, você vai ter os critérios clínicos de demência vascular e o histopatológico, né? Mostrando uma doença cerebrovascular, além de placas neuríticas e emaranhados neurofibrilares menores que a quantidade normal para a idade, e a ausência de outros transtornos clínicos ou patológicos capazes de produzir demência. Claro que o diagnóstico definitivo, como vocês puderam ver, a gente só consegue fazer com necrópsia. Basicamente, a história clássica é do paciente que tinha fatores de risco para a doença cerebrovascular e que
após um quadro de AVC, evoluiu com comprometimento cognitivo, tá certo? Quais são os fatores de risco? Os não modificáveis, a gente já viu que a idade é o principal dele. Após os 65 anos, o risco dobra a cada 5 a 10 anos. O sexo masculino, tá certo? E a faixa etária para esse sexo já é bem antes, a partir dos 45 anos. E se o paciente teve uma história prévia de AVC? 75% dos pacientes com doença vascular apresentaram um quadro de AVC prévio, tá certo? E o que a gente observa, né? É que esse paciente que já teve uma história de AVC, se ele não foi tratado de forma adequada, se ele não tem os fatores de risco modificáveis, controlados, a chance dele ter um novo AVC e piorar o quadro demencial é muito grande. Quais são esses fatores de riscos modificáveis? Pressão arterial, diabetes mellitus, doença coronariana, doença vascular periférica, lesões de substância branca, tabagismo, dislipidemia, a gente não pode esquecer de maneira alguma a fibrilação atrial, tá certo? O prognóstico vai ser bem pior em idosos e pacientes com confusão noturna, aqueles que fazem muita agitação noturna, tá? Principalmente os que estão internados, hospitalizados e fazem delírio hiperativo, tá certo? Mais de 40% dos pacientes terão falecidos após 5 anos de acompanhamento. Vocês viram lá que o Alzheimer pode durar até 12 anos. Vejam como a sobrevida dos pacientes é prejudicada nessa condição, né? Porque, claro, que isso vai depender da gravidade da doença vascular e da aterosclerótica subjacente, que vai condicionar o risco de desenvolver novos episódios de AVC. Ou seja, temos que modificar os riscos que são modificáveis. Por exemplo, esse paciente que chegou para mim, que eu suspeitei de uma DFT e de uma demência vascular juntas, tá? O que acontece? Esse paciente teve AVC, ele já tinha tido um infarto com necessidade de fazer um cateterismo, tá? A filha não soube me dizer se ele foi angioplastado, por exemplo, porque na época ele não vivia com ela, tá? Ele não fazia uso nem de antipertensivo, nem de estatina e nem de AS, tá? Ou seja, era um paciente que corria o risco de sofrer um novo evento vascular, porque ele não tinha nenhum dos fatores de risco modificáveis sendo tratáveis, tá? A sobrevida média do início da demência é o óbito a 3,9 anos para os pacientes com demência vascular, enquanto que com paciente com demência de Alzheimer pode chegar até 7,1 anos, em média, tá certo? Ou seja, essa demência, esse quadro desses pacientes que têm doença cerebrovascular, gente, é muito, muito complicado. Você não pode perder o time de tratamento desses pacientes, porque geralmente acometem idosos ainda robustos, jovens, que geralmente são os provedores da família, tem pessoas que ainda dependem deles, tá certo? Então, você não pode deixar que esses fatores de risco modificáveis passem batidos e você não faça o tratamento adequado. Qual a melhor forma de tratar essa doença? Prevenir. Então, se tu recebe um idoso no teu consultório que ele não está com a pressão controlada, é um hipertenso já de longa data, não está com controle pressórico adequado, a nova diretriz da Sociedade Americana e da Sociedade Europeia dizem para você ser bastante agressivo no tratamento. Hoje, inclusive, se o idoso é robusto, vale o que vale para o adulto jovem, tá? Você já começa 2 antipertensivos, se possível, no mesmo comprimido, para controlar mesmo essa pressão de forma incisiva, tá certo? Porque o risco dele desenvolver uma doença cerebrovascular é muito alta. O tratamento desses pacientes envolve diversos níveis de cuidado, né? Você vai prevenir novas lesões cerebrovasculares, e aí a gente não pode esquecer do AS, tá aqui a indicação precisa. Você vai controlar adequadamente os fatores de riscos presentes em cada caso, especialmente a hipertensão arterial. Uso de medicações antitrombóticas e antiplaquetárias, como a AS, como eu disse anteriormente. Eventualmente, uma indicação cirúrgica, quase exclusivamente uma endarterectomia carotídea, no caso de pacientes que têm estenose mais de 70%, tá? E com relação ao uso de inibidores da colinesterase, de antagonistas de receptores glutamérgicos, ainda necessita de estudos mais refinados. Entretanto, a gente consegue, sim, direcionar o uso da galantamina para esses quadros demenciais, tá certo?
Essas foram as minhas referências. A gente sabe que se a gente mudar o nosso estilo de vida, a gente vai conseguir tratar e prevenir e envelhecer da melhor forma possível. Então, vamos fazer atividade física, tá certo? Vamos saber indicar uma estatina quando é para ser indicada, tá? A gente tem que controlar a pressão desses pacientes de forma muito rigorosa, gente. Não é permitido que um paciente que chegou para mim passe por um clínico, né, na estratégia de saúde da família, com essa história toda de vida que ele apresenta, com história de AVC, com história de infarto, e ele não está usando, no mínimo, uma estatina, com colesterol alterado. Ele estava com LDL de 148, sendo o alvo de colesterol dele ruim inferior a 50. Então, a gente não pode deixar isso bater. Não pode deixar isso passar batido. Porque esse paciente, inevitavelmente, vai ter outro evento vascular. E esse paciente, inevitavelmente, vai dar mais trabalho para essa família. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar os nossos pacientes. Porque a demência cerebrovascular, ela é totalmente prevenível. Totalmente prevenível. A gente tem essa obrigação de fazer essa prevenção de forma adequada. Tá certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Professora, Diga, meu amor. a minha dúvida é a seguinte: a demência que é causada pela hipóxia da apneia do sono é uma demência vascular? Olha, hoje a gente considera que a apneia obstrutiva do sono, ela seja uma causa de doença de Alzheimer, de demência de Alzheimer, tá certo? Mas a gente não pode excluir que seja uma causa de demência vascular, não, tá? Até porque, geralmente, quem tem apneia obstrutiva do sono também é aquele paciente hipertenso, também é aquele paciente vasculopata, é o diabético não controlado, é o obeso, tá? E todos esses são fatores de risco para doença cerebrovascular, tá bem? Então, assim, sim, é um fator de risco e que pode ser modificável, tá certo? Por que Alzheimer, professor? Oi, desculpa, cortou. Por que ela é considerada uma causa de Alzheimer, especificamente? Eu imagino que a hipóxia dela pudesse acometer várias partes do cérebro. Sim, mas a região hipocampal é uma das mais atingidas, uma das mais comprometidas. O hipocampo é como se ele fosse uma área bem mais sensível. Então, assim, o que a gente sabe de estudos relacionados com a apneia obstrutiva do sono é que essas lesões hipocampais, elas estão muito relacionadas à hipoxemia dessa região, tá? E aí, o que acontece, basicamente, né? A gente vai ter uma morte precoce em decorrência dessas hipóxias repetidas, dessas apneias, dessa região específica, tá certo? Então, assim, é como se essa área fosse uma área bem mais sensível, né, a essa hipoxemia causada pela apneia. Então, assim, é uma condição que muitos estudiosos estão procurando tentar conscientizar, né, alguns serviços de saúde do quão é importante você fazer o diagnóstico precoce dessa condição, tá certo? Porque tem estudos já robustos que evidenciam realmente que essa área é a mais afetada com a hipoxemia. E assim, hoje o que a gente observa muito é que a demência vascular caminha muito lado a lado com a demência de Alzheimer, tá? Por isso que a gente fala, quando a gente fala de demência mista, geralmente a gente está falando dessas duas condições, tá? Porque o que é que tu vê no cérebro do paciente com Alzheimer, tá bem? Tu vê muita redução da área hipocampal, mas não é só isso, tá? Tu vai ver muita alteração de substância branca. E isso é decorrência de infarto vascular, tá? Então, assim, tem alguns casos que a gente não consegue nem separar, tá? Infelizmente. Tem um neurologista de São Paulo, gente, que eu tô até vendo se eu consigo fazer o curso dele, que ele faz o diagnóstico dessas demências, principalmente o diagnóstico diferencial pela imagem. O cara é muito bom, muito bom. E um dia ele mostrou, né, que o paciente tinha uma DA, uma demência de Alzheimer, com o hipocampo praticamente preservado.
mas com várias áreas de infartos lacunares, com várias áreas de isquemia. E quando você foi ver a história do caso clínico, né, direitinho, ele tinha apneia obstrutiva do sono, ele tinha hipertensão e diabetes não controlado. Então, assim, o mundo das demências é um mundo, assim, bem amplo, tá? E a gente não pode dizer que a fisiopatologia do Alzheimer é só aquela de emaranhado neurofibrilar, de deposição de proteína e tal. A gente sabe que a alteração vascular também leva a DA. Por quê? Por exemplo, hipertensão é fator de risco modificável para DA. Diabetes é fator de risco modificado para DA. O seu estilo de vida pode ser determinante para você ter ou não a síndrome demencial. Se ela vai ser Alzheimer, se ela vai ser uma demência vascular, isso daí vai depender muito, né, da tua questão genética, não necessariamente hereditária, porque a gente viu, né, que a demência de Alzheimer, que é hereditária, ela corresponde só a 5% dos casos, tá bem? Entendi, tá bom, obrigado, professora. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, aí eu falei para Matheus e para Juliane que a prova da 43 e da 45 ficou para o dia 30, não foi, meninos? Tá. Aí, Lucas, eu vou já ver contigo que dia que vai ser a nossa, tá? Porque a gente já tem que... Vocês já estão assistindo aula lá no prédio? No 47, sim. Ah, ótimo, Lucas. Então, com relação a vocês, a gente não vai ter problema, né? Então, a gente só vai ver aí com vocês, meninos, porque a gente vê o que for mais fácil. Se a gente conseguir o auditório do infantil, foi muito bom lá. Senão, a gente vai para o prédio onde os meninos estão assistindo aula, tá bom? Isso que eu pensei. Se der certo, ótimo. Eu acho que até mais central, né? Porque onde os meninos estão é bem longe. Mas, enfim, Lucas, aí segunda-feira a gente vai para lá. Tu só me sinaliza, tá bom? Tá certo, professora. Viu? Se vocês vão para lá mesmo, se vai ser online, tu me dá só um feedback, tá bom? Tá bom. Gente, bom final de semana para vocês. Professora também. Obrigado, Obrigado professora. pela aula. Você também. Um abraço. Boa noite.